Oi, amores, tudo bem com vocês? Hoje, 27 de julho, né? Começando mais uma semana. E essa semana vai ser um pouquinho diferente, tá? A gente se organizou pensando, né, em ajudar a vocês. E a gente organizou uma semana de revisões para a nossa atividade integrada, que será na sexta-feira, tá? Então, hoje nós só teremos a atividade de português, tá? E assim sucessivamente. Amanhã de ciências, quarta de matemática, quinta história e geografia e na sexta-feira a nossa atividade avaliativa integrada, tá bom? Então nós vamos começar pegando a folhinha, né, que tia Jerusa deixou o anexo na plataforma na sexta-feira, para vocês já irem aí agilizando. Quem não tem como imprimir em casa, pegar na escola, tá bom? Então vamos lá, vamos ler aí e peguem também o marca-texto de vocês, porque tem umas coisinhas aí no meio das atividades que tia Jerusa colocou como lembrete para facilitar o estudo de vocês, tá bom? Então nós começamos aí, ó, hábitos indígenas. Você sabia que vários dos nossos hábitos são herdados da cultura indígena? Um dos costumes mais importantes é o de tomar banho todos os dias. Em outras culturas, como nos países europeus, é comum as pessoas passarem dias sem tomar banho. Que bom que os índios nos ensinaram isso, né? Assim somos um povo bem cheirosinhos. Também aprendemos com eles o uso de chás e plantas medicinais para curar doenças, até porque quem vive na mata, né, não tem farmácia, que a gente chega com a receita e pede, né, o que a gente está precisando. Na mata eles são muito cultos, né, em relação às ervas, às especiarias que ali existem, e eles sabem para que serve cada coisa, né? Cada plantinha. Então, o uso das plantas medicinais para a cura de doenças é batata. E assim também, né, os nossos avós, as pessoas mais antigas, né, da família, traziam um pouco essa cultura, né? Então, os chás são importantes. E como os índios têm muito conhecimento de ervas e plantas, muitos dos remédios que compramos hoje nas farmácias tiveram suas fórmulas baseadas em chás indígenas. A influência dele também é a utilização de redes para dormir, as várias danças, principalmente as da região norte do Brasil, e ainda várias canções e lendas do folclore brasileiro. Então, o texto conta aí um pouquinho, né, da rotina e da vida indígena, além da tribo, né, como que chega para a gente. Na sequência, a gente tem aí algumas atividades relativas ao texto. Então, no número 1, o texto diz que aprendemos com os índios sobre o uso de chás e plantas medicinais para curar doenças. Cite 2 tipos de chá ou planta medicinal e para que ela é indicada, né? De repente aí até no seu quintal mesmo você tem aí alguma planta, alguma erva que você usa, sua família usa para fazer alguma coisa. Então você vai citar 2 delas para mim e se você por acaso não souber aí na sua casa, você pode pesquisar também na internet, tá bom? Perguntar ao vovô, a vovó, a mamãe, papai, tá? Titia. 2. Na sua opinião, qual a importância os índios tiveram para o Brasil, já que eles fazem parte da formação do povo brasileiro, né? O que você vê que é tão importante, né? Já que os índios são os nossos primeiros habitantes, né? Os primeiros habitantes de nossa terra. O que a gente vem aprendendo até hoje, o que a gente aprendeu com eles até hoje que de fato a gente julga ser importante, tá? 3. A expressão usada no texto, bem cheirosinho, representa os hábitos de higiene, apenas usar perfumes, ficar sem tomar banho ou é um povo sem higiene nenhuma. 4.
O uso das ervas medicinais pelos índios tinha como objetivo o quê? Né? O que o texto trouxe de informação para que as ervas medicinais eram usadas? 5. Com o povo indígena, aprendemos várias canções e lendas do folclore brasileiro. Escreva pelo menos 3 lendas desse folclore que você conhece, já ouviu falar, já leu, tá? 6. Os índios nos deixaram vários hábitos através de suas culturas e tradições. Cite o que você utiliza ou tenha em sua casa que faz parte da cultura indígena e que faz uso atualmente. Pode ser na alimentação, né? O que você gosta que na sua alimentação que foi usado pelos índios? De repente você tem algum artesanato em sua casa, né, que sua mãe usa para compor a mesa. Qualquer coisa serve, até na alimentação, no artesanato, enfim. Agora, tem recadinhos aí. A gente vai relembrar um pouquinho o que são os artigos definidos e indefinidos. Como o próprio nome já diz, indefinidos, né? Ele indefine, né? Ele não mostra logo de cara a que veio, né? Que são os artigos uma, uns e umas. Já os artigos definidos, né? Como o nome diz, ele define, ele expressa nas frases, nos diálogos, né? Nos textos, a que ele veio. Então, nós temos aí, ó. E ele é formado pelo artigo o, a, os e as. Então, relembrando, temos aí. Os artigos definidos e indefinidos são tipos de artigos. E lembre-se, os artigos são palavras que vêm antes do substantivo, determinando o seu número, que pode estar no singular ou no plural, ou o seu gênero, que é o masculino ou feminino. Então, o artigo definido. Os artigos definidos, o, a, os e as, definem ou individualizam de forma precisa os substantivos de uma pessoa, objeto ou lugar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos destacar até onde Tia Jerusa acabou de ler, para ficar aí destacado, para facilitar os nossos estudos. Aí nós temos aí alguns exemplos, né, aplicado em frases. O garoto foi jantar na casa dos pais. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Luísa aproveitou para rever os amigos e as meninas foram viajar, tá? Exemplos do emprego dos artigos definidos nas frases. Na sequência, nós temos os artigos indefinidos, que a gente já pode estar marcando aí também, ó. Os artigos indefinidos, uma, uns, umas, determinam de maneira vaga, né, indeterminada ou imprecisa uma pessoa, objetos. Quais exemplos nós temos aí, ó? Um dia iremos nos encontrar. Esse um dia não ficou determinado, pode ser qualquer dia. Uma certa tarde pode também ser qualquer tarde, não define. Saímos para caminhar. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Ela disse quem são? Citou quem é? Não. Comprei umas camisas para seu aniversário. Também não diz que tipo de camisa é, quantas são, enfim. Então, nós temos aí, na frase, um dos costumes mais importantes é o de tomar banho todos os dias, né? Na frase tem um artigo em destaque. Esse artigo ele é chamado de definido ou indefinido. Sendo assim, justifique o seu uso. Você vai explicar por que ele foi usado aí. Ele determinou, ele indeterminou, está impreciso, está indeterminado, está determinado na frase. Você vai explicar aí para mim. Na sequência, o número 8 é só, tá chuchu, beleza, facinho. Vocês vão completar
os artigos sempre devem concordar com o substantivo em gênero, masculino e feminino, e em número de singular e plural. Então, a gente pode destacar esse enunciado aí da questão 8, que também é importante. Tá? Com base nessas informações, preencha usando os artigos corretos, tá? Então, tem palavras que estão no plural, vocês vão usar os artigos no plural. As que estão no singular, vocês vão usar no singular. Aí, passando para os adjetivos, nós temos: adjetivo é a palavra que expressa a qualidade ou característica do ser e se encaixa diretamente ao lado do substantivo. Então, ó, vamos marcar também, tá? Então, a gente sabe que a qualidade, a característica, o adjetivo, ele vai estar sempre acompanhado do substantivo. Então, nós temos aí a seguinte frase, ó. Leia o trecho que segue. Que bom que os índios nos ensinaram isso, né? Assim somos um povo bem cheirosinho. Na frase, vocês vão destacar com um X os artigos que aparecem nela. Aí, são os artigos, tanto faz se ele for definido ou se ele for indefinido. Na letra B, vocês vão escrever 2 adjetivos, 2 qualidades, 2 características para a palavra índios. Na letra C, o trecho acima se trata de uma oração ou de uma oração ou uma frase. A gente já vai falar disso. Falando sobre frase, oração e período, o que a gente vai ver aí? Vamos relembrar, né? Frase é todo enunciado que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase quando o enunciado tem sentido completo. Então, a gente sabe que a frase ela tem sentido completo, mas ela não tem a presença de verbos. Oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou uma locução verbal. As orações podem ou não ter sentido completo. Então, a gente já sabe que para existir a oração, ele vai ter a presença de um verbo ou de uma locução verbal. E, além da oração, nós vimos também que existe o período, que é a frase organizada em uma ou mais orações. Se ela tiver apenas um verbo, esse período vai ser simples. E se ela tiver 2 verbos ou mais, esse período vai ser composto. É só para a gente relembrar, porque nós vimos também essas explicações na apostila, tá? Então, vamos usar aí o marca-texto. Lembrando que aquele que não quiser, né, traçar linha por linha, a gente pode circular, como o tia Jerusa sempre sugere também, tá bom? Na sequência, vocês vão classificar as frases de acordo com as informações que vocês obtiveram aqui. Se vocês quiserem consultar mais coisas na apostila, também pode, tá? Vocês vão classificar essas frases em frase, oração e período, tá bom? 11. Faça a leitura das frases a seguir, dando o sinônimo das palavras em destaque, tá? Nós temos aí algumas frases e nelas temos algumas palavras destacadas. Então, nós temos aí na letra A, um dos costumes mais importantes é o de tomar banho todos os dias. A palavra em destaque, costumes. B, você sabia que vários dos nossos hábitos são herdados da cultura indígena? Palavra destacada, herdados. C, ainda várias canções e lendas do folclore brasileiro. Nessa frase nós temos 2 palavras em destaque, lendas e folclore. Então vocês vão dar o significado das 2, tá? 12. Você sabia que vários dos nossos hábitos são herdados da cultura indígena? Nós temos aí a primeira palavra destacada, que é um pronome. Então, vocês vão dizer qual é a classificação dele, se ele é oblíquo, possessivo, de tratamento ou pessoal do caso reto. Na sequência, nós temos aí o texto 2, que é uma tirinha, né? Conta aí uma história, tá? Então, vamos lá.
Na tirinha que acabou de ler, há a presença de pronome, destaque-o na linha abaixo. Então, vocês vão colocar o pronome que vocês têm aí na tirinha e vão colocar ele aí. Depois, vocês vão classificar esse pronome, dizendo quem ele é, se é possessivo, se é reto, se é de tratamento, vocês vão dizer. E já que a gente está falando em pronome, nós temos aí, ó, pronome, já podemos marcar. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, o nome, né? Definindo-lhe os limites de significação. Existem vários tipos de pronomes, pessoais, possessivos, demonstrativos, oblíquo, de tratamento e etc. E eu já volto.